Olá malta, boa tarde. Quem fala para vocês é o Paulo Bondo, o vosso caro amigo daqui das redes sociais. Como sabe, eu sou palestrante motivacional e consultor financeiro. Eu me formei em finanças pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Lá mesmo fui monitor durante mais ou menos 2 anos e depois segui outro projeto de vida, outro desafio de vida, uma outra oportunidade, mas nunca deixei de olhar para aquilo que é a necessidade que o nosso sistema de ensino merece, a atenção que merece e principalmente o foco que todos nós precisamos ter. Durante os últimos anos tenho vindo a desenvolver uma série de atividades e um projeto que vai ao ar daqui a pouco, com a implementação de algumas estratégias e de algumas políticas que eu particularmente tenho vindo a pensar, não só na escrita do meu livro, não só nas publicações que tenho feito nas distintas redes sociais, como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, mas dentro em breve teremos o meu canal YouTube a funcionar praticamente com muita regularidade, comparando com essas redes sociais que eu agora citei. Também sei que tens me acompanhado muito nas redes sociais por meio das minhas publicações e por algumas atividades extra que eu tenho feito que realmente estão a me tornar nessa nova marca que sou eu, PB, e portanto eu faço esse áudio no fundo para te encorajar mais uma vez de uma forma um pouco singular daquela que eu tenho feito todos os dias e é dessa forma que eu encontrei para primeiro lhe saudar, lhe agradecer pelo feedback, pelas correções, pelas críticas, pelo apoio, pelas recomendações e principalmente pelos elogios que eu tenho vindo a receber de um público tão maravilhoso quanto vocês. Eu vou dar aqui algumas dicas de superação, algumas dicas de motivação para no fundo energizar um pouco mais essa nossa relação, porque eu acho que você merece muito e eu particularmente tenho feito tudo para que não lhe decepcione e principalmente não lhe deixe de incentivar a continuar. O primeiro passo que eu dei em toda essa minha caminhada tem a ver com a forma como eu olhava para mim mesmo e a forma como as pessoas agora olham para mim. Ou seja, é a relação microfísica entre aquilo que era eu no passado e aquilo que as pessoas acham que eu sou no presente. Ou seja, enquanto muita gente esteve em casa dormindo, outros até em baladas, festas, curtições, se calhar noite do biquíni dourado ou noite do bumbu, sei lá, jardado, eu estive num canto à noite a estudar, a preparar-me para uma defesa de trabalho, preparar-me para uma entrevista, preparar-me para mais um dia de trabalho, de escolaridade e principalmente de oportunidade para ver se eu realmente melhorasse em alguns aspectos. E cá estou, ou seja, o que hoje eu sou é o reflexo de todo um esforço que eu tenho vindo a fazer durante muito tempo. E falando desse esforço que eu tenho vindo a fazer, vai se repercutindo exatamente aqui nessa nova mensagem que eu vou trazer para ti. O primeiro passo é renovar-te. O que é que significa renovar? Renovar significa você parar de pensar como aluno, parar de pensar como filho, parar de pensar como alguém inocente e passar a pensar como alguém que é protagonista, alguém que toma decisões, alguém que é independente e alguém que olha para si mesmo como se fosse alguém que realmente vai transmitir alguma sensação de segurança, de conforto e de prosperidade ou até de esperança para outras pessoas. O que isso significa renovar? Significa que a cada dia que passa, todos os dias, é uma oportunidade para fazer diferente. Essa renovação deve ser constante, deve ser energizante, deve ser uma renovação eh, eh,
arrecadada ou assegurada por uma convicção de que as coisas vão sempre e sempre ser boas ou más, mas essa convicção deve fazer com que você olhe para cada obstáculo como se fosse uma oportunidade para poder abraçar. Eu tenho dito noutras publicações que os obstáculos devem ser ultrapassados e não devem ser fonte de desistires. Não, os obstáculos são como aqueles pequenos entraves que toda e qualquer pessoa encontra no percurso do seu itinerário. Portanto, essas pequenas falhas, essas pequenas quedas devem fazer com que você se torne mais forte e não para desistir. O segundo elemento é explorar-te. O que é que significa explorar-te? Eu vou falar aqui na perspectiva do estudante, porque eu acho que as pessoas fazem muita confusão quando falamos de alunos e quando falamos de estudante. Existe uma diferença muito grande. Eu corrigi há pouco tempo uma jovem que disse que ela era muito boa aluna e que queria ir para a faculdade e continuar a ser boa aluna. Eu disse, está errado, ela tem que ser boa estudante, porque aluno é uma coisa, estudante é outra coisa. Explora-te enquanto estudante. Faça apontamentos, lê vários livros, faz questionários, investigue mais, para além daqueles livros que o professor, que eu particularmente posso lhe indicar, ou que uma outra pessoa pode lhe sugerir, resolva sempre de procurar outros livros de outros autores para duas coisas. O primeiro é chegares a ter uma ideia muito mais alargada, muito mais expansiva, e segundo, teres aquilo que nós chamamos de pensamento crítico. Na medida em que nós vamos lendo vários livros de vários autores, a probabilidade de nós concordarmos com um e ou discordarmos com outro é grande, na medida em que cada autor trará consigo um novo conceito, e esses conceitos podem ser, a seu ponto de vista, positivo ou negativo, e essa análise ou interpretação que você fará do autor A em detrimento do autor B fará com que você nasça com ele um novo conceito, que é o conceito pessoal. É aquilo que nós chamamos de produzir conhecimento no final do dia. Ou seja, eu leio o livro, por exemplo, do Vítor Hugo Mendes, intitulado O Meu Livro de Pensamentos, e depois leio o livro de Paulo Vieira, intitulado O Poder da Ação. A junção entre o pensamento do Vítor Hugo Mendes e do Paulo Oliveira deve fazer surgir um novo conceito, que deve ser o teu conceito, que é exatamente o conhecimento que você produziu pelo fato de teres lido 2 ou mais livros. O terceiro é descobrir-te. Infelizmente, existem pessoas que têm um talento, mas ainda não exploraram o talento e pensam que não são ninguém, e pensam que só são mais um, pensam que não conseguem, por exemplo, andar sozinho, pensam que, por exemplo, não conseguem fazer determinadas coisas sem a ajuda dos outros, mas eu acho que é um erro muito grande, porque tal como a psicologia diz, que todo mundo nasce sábio, todo mundo nasce inteligente, só que tem duas coisas que a neurociência também contribui nisso, é o talento, vocação e inteligência são qualidades aprendidas, ou seja, eu consigo aprender inteligência, consigo desenvolver inteligência, logo é algo que se fizeres com muita regularidade, a probabilidade de aumentar é exatamente grande. Então é descobrir significa você olhar para si com muita reflexão e com um poder muito crítico para poderes fazer uma análise que nós podemos até encaminhar para a economia ou emprestar esse termo à economia, que é análise SWOT, ou seja, em português chama-se análise FOFA, FOFA que significa força, oportunidade, fraqueza, ameaça. No fundo, essa análise vai fazer com que você ponha de um lado os teus pontos fortes e do outro lado os teus pontos fracos. Então, quando você fizer essa separação entre os teus pontos fortes, entre as oportunidades que você tem, entre as ameaças e os teus pontos fracos, fará com que você se redescubra, fará com que você tire aquilo que está escondido e leve à tona. Como é que você pode fazer isso? Perguntar-se, errar muito, falar bastante,
procurar e nunca parar. Eu vejo muita gente que diz que já fez muita coisa, mas que também está um pouco decepcionado. Isso é normal. Mas quanto mais vezes caíres e quanto mais vezes levantar, o propósito que você tem é exatamente aquilo que fará com que você levante todos os dias com boa disposição, com energia, exatamente como eu te transmito. Todos os dias é um dia diferente e esse dia diferente que nós podemos fazer também diferente. Depois é divertir-se. O que a diversão traz por aquilo que é uma outra visão que eu tenho relativamente à motivação e ao alcance dos teus objetivos? Porque eu acho que as pessoas precisam descontrair-se. O que a descontração ou o que a diversão traz? Diversão faz com que você bloqueie um pouco, que você se afasta um pouco da rotina diária que você tem muito controlada, muito ajuizada, muito estabelecida em termos de limite, e você se solta um pouco. Porque às vezes há pessoas muito focadas no trabalho que quando vão para a vida social não conseguem se socializar, porque o foco principal da pessoa é trabalho. A vida não é só estudar, a vida não é só trabalhar, a vida é preciso um equilíbrio gigantesco que faz com que nós façamos mais amigos, que nós exploremos mais determinadas pessoas, conversemos mais com pessoas, que nós saímos um pouco da nossa zona de conforto, que abracemos novos desafios. Isso significa expandir, abraçar novos desafios, novas oportunidades, e é exatamente nessa perspectiva que eu encaro que a diversão faz bem. Aliás, o nosso cérebro, quando compacta, quando conecta várias coisas, a probabilidade de nós começar a processar de forma mais rápida e de forma muito mais racional e muito mais acelerada é exatamente maior. Depois é arriscar. Eu sou consultor financeiro e uma das coisas que eu levo muito em conta, e todo mundo provavelmente sabe, quando se trata de dinheiro é exatamente o risco. Ou seja, em tudo está associado um risco. O risco de dar certo ou o risco de dar errado. Não é à toa que dizem que quem não arrisca não petisca. Então é preciso